E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje trago a vocês um conteúdo completamente original, inovador e que com certeza não existe mais ninguém que tenha tido essa mesma ideia. Enfim, eu vou inserir meu personagem em mangás famosos e provavelmente acabar estragando eles. Começando por Demon Slayer, eu tava ali vasculhando, olhando os capítulos, as páginas, cenas, enfim, e eu acabei me deparando com uma cena que seria perfeita pra esse desafio, que é uma cena em que tá as Hashiras ali decidindo junto com Kaguya qual que vai ser o destino do Tanjiro e da Nezuko dentro de todo o contexto da Demon Corp, até porque o Tanjiro tá andando com um demônio e os caras caçam demônio, né? E aí eu só fiz afastar tanto a Shinobu quanto o Tokito e coloquei meu personagem ali no meio, o Spess, e na hora de fazer a roupa, eu quis fazer na roupa padrão do meu personagem, mas eu acabei mudando de ideia depois de ver o Rengoku, porque ele também usa uma capa e é por cima daquela roupa padrão que todo caçador da Demon Corp tem. Eu acabei pegando essa ideia, mas na hora de fazer o acabamento da capa, que eu costumo fazer em preto quando o meu personagem tá no traço de mangá, eu acabei deixando branco para contrastar com a parte preta da roupa. Mas enfim, agora partindo para uma segunda página, até porque eu não quero deixar meu personagem ali solto como se fosse uma entidade ou alguma coisa assim, eu quero que ele interaja de fato com a cena. Eu acabei pegando uma página onde o Tokito tá dando a opinião dele junto com outros Hashiras ali, alguns se opondo ao Kaguya, alguns dizendo que apoiam tudo que ele apoiar, e reimaginei tanto a cena quanto os balões. Inclusive os balões, daqui a pouquinho eu vou escrever neles e vocês vão ver aí. E nessa cena tem muito mais do traço da autora do que na outra, até porque o zoom tava bem grande, o personagem tava praticamente pixelado, e nessa daí tem bem mais detalhes. E a primeira mudança brusca que eu fiz foi no olho do meu personagem, já que geralmente eu desenho um olho bem simples, onde é basicamente a pupila e a íris do olho junto e tudo pintado de preto. Nesse aí não, eu realmente fiz um padrão ali típico do traço de Demon Slayer e acabei dando umas rachuras ali para dar uma iluminação e toda essa ambientação ali e tudo mais, até porque novamente eu quero que ele de fato pareça um personagem de Demon Slayer e não um personagem solto ali na cena. E agora na parte dos balões eu coloquei uma frase assim só para resenhar mesmo, ele dizendo: para falar a real eu ainda não sei o que tô fazendo aqui, então para mim tanto faz, já que tava todo mundo dando suas opiniões ali, alguns se opondo, alguns sendo a favor do Tanjiro e da Nezuko, e meu personagem tá só ali, só escutando mesmo a discussão. Enfim, esse foi o resultado das duas páginas e eu confesso que gostei bastante, e esse foi bem mais de boa, o próximo vai esquentar bastante. Pra dar aquela pitada de desafio no desafio, Naruto, senhoras e senhores. E a cena que eu escolhi foi uma página dupla, então, querendo ou não, também são duas páginas, onde tá todo mundo ali preparado, Shikamaru reuniu todo mundo da vila pra ir atrás do Sasuke, e eu coloquei meu personagem em perspectiva, e confesso que essa perspectiva foi o que quebrou, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante de fazer os personagens em perspectiva, e não só aquela coisa parada, aquele PNGzão, porque se enquadra muito mais, fica muito mais natural na cena. Mas eu confesso que a perspectiva do Kishimoto, a perspectiva que ele usou nessa cena ficou impecável, então bate muita cabeça para conseguir fazer algo parecido nesse nível, principalmente na hora de desenhar o rosto, porque o rosto em perspectiva, ao mesmo tempo que ele fica esticado, ele fica com as proporções certas ali, é uma coisa meio complicada assim de se entender e ainda mais de aplicar. Para dar uma graça, eu coloquei meu personagem com a bandana ali amarrada no pescoço, não tão no pescoço assim, nem tão amarrado para não enforcar o coitado, porque tem vários personagens em Naruto que não usam a bandana na testa, como a maioria, e eu acho esse um traço bem interessante. Tipo, o Rock Lee também, que ele tá nessa cena, ele usa a bandana amarrada como se fosse um cinto, ele usa na cintura. E eu fui fazendo um acabamento aonde eu joguei o preto, eu joguei também uma linha bem fininha branca para fazer a divisão das linhas no contraste. Isso é uma coisa que eu gosto bastante do traço de Naruto, mas no geral todo o processo foi até que estranhamente natural de se fazer, porque Naruto foi uma das obras que mais influenciou na questão do desenho. Tem desenhos antigos meus, antes mesmo de começar a estudar toda essa questão de desenho, perspectiva, anatomia, os fundamentos no geral. Então, vários aspectos dessa cena ficaram bem mais naturais, como, por exemplo, o olho, o formato do olho, que é bem parecido com o formato do olho do Naruto também. Os dentes,
que eu costumo fazer uma coisa um pouco mais linear, mas nessa questão dos dentes, de fato, o traço de Naruto ele explora bastante, tanto que tem o quadro final dessa mesma cena que vocês podem ver os dentes do Naruto bem definidos, e os meus são um pouquinho mais linear, então tentei dar uma entortadinha aqui ali para ficar um pouco mais natural com o traço. E novamente, para resenhar um pouco, eu coloquei um balão de fala no meu personagem, falando que ele nem sabe quem é esse tal de Sasuke, mas simbora pra missão. E refiz ali o balão que o Shikamaru tá falando que tem 5 homens no grupo, e coloquei pra ser 6 homens no grupo, até porque meu personagem tá lá e ele também vai participar da missão. E o balão de fala, que não é um balão de fala, é mais uma nota do autor falando sobre todos os integrantes ali, que eu coloquei meu personagem sendo descrito como um cara aleatório. Mas enfim, esse daqui foi o resultado. Eu confesso que pequei ali um pouco no traço, eu deveria ter deixado o traço um pouco mais fino, mas eu gostei bastante também, principalmente da perspectiva. Eu peguei uma cena, um capítulo mais antigo, justamente porque os novos eles são muito poluídos visualmente, então acaba que fica inviável encaixar um personagem a mais na cena, porque a cena já tem informação além da conta. Eu peguei uma cena de Arlong Park, aquela que tá todo mundo tenso ali com a situação da Nami, a Nami chorando, o Luffy vindo, recrutando todo mundo pra descer a porrada no Arlong, e meu personagem tá ali no meio também, essa pose mais de tenso, se preparando para o comentário do Luffy, e depois que ele comenta, vai todo mundo pra cima. Na hora de fazer a finalização, eu confesso que deu uma estranheza, porque nesse traço de One Piece, pelo menos nos capítulos mais antigos, eles não fazem divisão da parte preta com a parte preta do mangá. Não tem a divisão do alto contraste, só tem a divisão do personagem com o cenário. Isso me deu uma certa agonia, assim, porque eu sou bem acostumado a fazer a divisão em branco, como eu fiz nos outros desenhos aí, que vocês puderam ver, tanto de Demon Slayer quanto de Naruto. Fiz a sombra ali no chão do personagem e tudo mais, mas para não ficar só nessa cena, obviamente, eu fui pro próximo quadro, a próxima página, e eu tive que fazer toda uma maracutaia ali de refazer as onomatopeias, tirar o balão, reimaginar a estrutura, os quadros ali, porque o meu personagem não cabia em lugar nenhum. A cena foi desenhada e pensada para ter a Nami, o Luffy e os outros 3 integrantes, que são o Sop, o Sanji e o Zoro. Então eu tive que remapear toda a página, pelo menos a parte de cima dela, pra poder encaixar um integrante ali a mais, um intruso. Eu fiz meu personagem com a cara de mal, assim, que foi até meio engraçado, porque essa não é a personalidade do Spess, mas é pra encaixar na cena, é pra ficar o mais parecido possível, então vamos entrar no personagem mesmo, vamos ir fundo nesse desafio. Novamente, fazendo toda a finalização ali, mas como o personagem tá mais de perto, tá mais próximo da câmera, tive que colocar bastante do traço do Oda, pelo menos nesse traço antigo dele, mas diferente do que foi no mangá de Naruto. Dessa vez eu acertei a espessura da caneta e ficou um pouco mais natural. Refazendo os balões de fala, eu percebi que eu não precisava refazer as onomatopeias, eu só precisava remapear os quadros mesmo, até porque vem um balão gigante com todo mundo concordando com o Luffy, falando beleza, e vamos pra cima e vamos acabar com esse peixe, quebrar esse peixe na porrada. Mas passando agora as 3 páginas aqui, uma atrás da outra, pra ter um recapítulo de tudo que foi desenhado nesse vídeo. A minha preferida com certeza foi a de Naruto, principalmente pela perspectiva ali um pouco mais puxada, que eu gosto bastante de aplicar nas minhas artes. Mas diz aí de você nos comentários o que é que você achou, se gostaria de uma parte 2 desse desafio, se ficou parecendo aquelas cenas tipo quem é esse cara, enfim. Vou ficando por aqui, povo. Espero vocês no próximo vídeo e até lá. Se inscreve no sininho, ativa o like e deixa o canal. Valeu! Na minha cabeça esse vídeo era pra ficar mais curto, mas quando eu tava olhando ali as gravações, uma já tinha dado 40 minutos e acontece.